Entre as ruas históricas do French Quarter em Nova Orleans, ergue-se uma das construções históricas mais temidas da cidade, a mansão Lalaurie, que já pertenceu ao ator Nicolas Cage. Quer saber um pouco mais dessa história? Vem comigo! Mais do que uma simples propriedade, a casa carrega séculos de histórias macabras e é considerada uma das mais assombradas dos Estados Unidos. Construída em 1832, a casa foi o lar da Madame Delphine Lalaurie e de seu marido, o Dr. Leonard Lalaurie. Por fora, a mansão era símbolo de luxo e sofisticação, mas por dentro escondia um dos episódios mais sombrios da história americana. Em 1834, logo depois de um incêndio na cozinha da casa, vizinhos e autoridades descobriram um cenário aterrador. Escravizados mantidos em condições desumanas, presos e torturados em uma câmara escondida da casa. O caso causou uma revolta pública e a Delphine fugiu para a Europa. E desde então, a história da mansão tem sido marcada por assombrações, aparições de espíritos torturados e muitas lendas. O ator Nicolas Cage, conhecido por sua personalidade excêntrica e pelo seu interesse pelo sobrenatural, comprou a mansão em 2007 por 3,5 milhões de dólares, mais ou menos. Na época, Cage afirmou que queria escrever um romance de terror ambientado ali, mas, na verdade, ele nunca conseguiu passar uma noite sequer na casa. Em entrevista, o ator chegou a dizer que a mansão era apenas um imobiliário interessante, mas também brincou com o fato de que, depois da compra da mansão, a sua vida financeira virou um caos, o que alimentou lendas sobre uma possível maldição na mansão Lalaurie. De fato, a mansão foi uma das primeiras das várias propriedades que ele perdeu enfrentando problemas com o fisco americano, e em 2009 a casa foi leiloada para pagamento de dívidas de impostos. Apesar de ser uma locação famosa, a mansão raramente é usada diretamente como cenário, porque ela ainda é uma propriedade privada e também pelo seu histórico delicado e assustador. Mas ela foi referência em diversas criações da cultura pop. Em American Horror Story de 2013, a personagem da Kathy Bates, Madame Delphine Lalaurie, representa diretamente a primeira dona da casa. Embora as filmagens não tenham ocorrido no local real, o seriado chamou a atenção novamente para a mansão Lalaurie e para a história que ela guarda. A casa aparece em livros, podcasts, tours de fantasmas em Nova Orleans e se tornou uma parada obrigatória para essas excursões de fantasmas na cidade. A casa tem uma série de curiosidades macabras. Disse que gritos, correntes e gemidos ainda podem ser ouvidos à noite na mansão. Turistas relatam sensações de mal-estar, arrepios, vertigens quando passam em frente da mansão. Os guias locais afirmam que o espírito de Madame Delphine Lalaurie ainda vigia o local. Depois da tragédia de 1834, a mansão foi reformada e já foi uma escola, prédio de apartamentos, loja, mas nenhum negócio prosperou e conseguiu ficar ali por muito tempo. A mansão fica localizada no número 1140 da Royal Street, bem no coração da French Quarter. Atualmente, a mansão é uma propriedade privada e ela não está aberta para visitação, mas é um dos pontos mais fotografados e visitados de Nova Orleans. A antiga casa de Nicolas Cage é muito mais do que uma construção histórica. Ela se tornou um símbolo potente da herança macabra e daquele episódio que aconteceu lá em Nova Orleans. Combinando história real, lendas de horror e cultura pop, a mansão continua sendo um chamariz para os apaixonados pelo sobrenatural. E para muitos, até hoje, ela guarda em suas paredes ecos de um passado que se recusa a descansar. O fato é que a casa ficou marcada como maldita, porque gritos, aparições, maldições são narradas frequentemente ali. Bom, gritos, gemidos, cheiro de carne humana queimada são relatos frequentes. Inclusive dizem que ali tem fantasmas que são agressivos, são muito hostis, e inclusive que eles veem uma mulher branca de olhos brilhantes, e toda a lenda, todo mundo que passa por ali diz se tratar da Madame Lalaurie, que ainda está ali vigiando a casa que foi dela. Bom, quem comprou a mansão em 2013 foi um magnata do petróleo, Michael Wallen, do Texas. E os turistas dizem que ele está às vezes sentado na varanda e quando os turistas se aproximam, ele se retira para dentro da casa.
Parece que ele gosta mais de fantasmas do que de turistas. A Madame Lalaurie e a família dela conseguiram fugir, partiram para Nova York e de lá foram para Paris. Ela passou a viver anonimamente na França sem receber nenhuma punição pelos seus crimes bárbaros. E a Madame Sádica morreu impune em Paris aos 62 anos de idade.